Bom dia, turma do primeiro ano B, ou mais precisamente, muito boa tarde, certo? Eu sou o professor Rodrigo, professor da disciplina de História, e hoje temos duas aulas de História, correto? E vamos dar continuidade no último conteúdo que já iniciamos de maneira presencial. Como as nossas aulas retornaram a ser de maneira remota, ou vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Introdução aos estudos de História. Precisamos compreender qual a importância da disciplina de História, certo? Estamos iniciando a quarta unidade. Eu disse na última aula e volto a repetir: História é a ciência que estuda o homem e suas ações no tempo. A história não está preocupada necessariamente com o passado, mas sim com as ações dos homens e mulheres ao longo da história e ao longo do tempo. Vocês podem observar no slide na tela alguns conceitos ligados à história, como o passado é muito importante compreender de fato o que é o passado, a relação entre história e tempo, já que a todo momento a história ela está acontecendo dentro de um tempo que não é o tempo cronológico necessariamente, esse tempo que é marcado nos relógios, mas sim o tempo histórico dos acontecimentos, dos fatos, certo? A todo momento vamos estar fazendo uma viagem entre o passado e o presente e até mesmo projetando o futuro, correto? Primeiros historiadores, vamos ter dois historiadores gregos aí, visto que o primeiro historiador e o pai da história é considerado Heródoto. A palavra história, ela surge aí dentro de um contexto da antiguidade clássica, mais precisamente na Grécia antiga, e estudar história, de fato, é fazer uma viagem ao passado sem perder o compromisso com o presente. A gente precisa lembrar que essa disciplina ela é muito importante para compreendermos principalmente o presente, mas para isso a gente precisa revisitar o passado. Como eu já disse para vocês, Heródoto é conhecido como o pai da história. E Heródoto disse o seguinte: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Observe bem a fala do historiador, que é considerado o pai da história. A história serve para pensar o passado, para compreender o presente e idealizar o futuro. Heródoto é considerado o pai, sim, o pai da história. Antes dele, a história se baseava na mitologia. Quem é que nunca ouviu um conto mitológico? Iremos falar mais nas próximas aulas sobre a mitologia grega. Mas antes, tudo era considerado mitologia. Até então, não tinha essa distinção, o que é história e o que é mitologia. A mitologia servia para explicar os principais acontecimentos, os principais fatos políticos, econômicos e culturais, certo? Tudo isso antes dessa compreensão mais acentuada do que é história. Depois, o passado torna-se um problema e deve ser estudado através da observação dos acontecimentos e do compromisso com os documentos. É importante dizer que não é possível entender ou escrever a história sem os documentos. Esses documentos, os quais chamamos de fontes históricas. Estudamos um pouco também na última aula de forma presencial as principais fontes históricas. Lembram? Fonte escrita, fonte oral, fonte audiovisual, dentre várias outras fontes. Fontes iconográficas, fontes que partem ou que nascem a partir de imagens, inclusive eu dei como exemplo as pinturas rupestres, que foram muito utilizadas pelos povos indígenas, correto? E dentro dessa discussão tem alguns conceitos básicos de história que a gente precisa compreender com mais clareza, com mais objetividade. Dentre eles, vamos ter aí o que? História faz parte das ciências humanas e sociais aplicadas. Lá no Enem, quando vocês forem fazer, inclusive no próximo ano, pelo menos para quem passar para o segundo ano do ensino médio, já pode fazer a prova do Enem, vocês vão perceber que a prova do Enem ela está dividida em áreas. Inclusive, a área de humanas é a área a qual a disciplina de história pertence. Com a nova BNCC, agora temos ciências humanas e sociais aplicadas. É o eixo o qual a disciplina de história faz parte. História também é a ciência que estuda os acontecimentos do passado a partir dos interesses do presente.
A história, ela é manipulada para um lado ou manipulada para o outro, até porque existem interesses em se estudar o passado. Ninguém estuda o nazismo por acaso, ninguém estuda a história das mulheres por acaso, ninguém vai estudar como foi o processo de escravidão no Brasil por acaso. Ou existem interesses sobre os estudos históricos, independente do tema, correto? História é a ciência que estuda o desenvolvimento do homem ao longo do tempo. E só lembrando, quando eu falo homem, eu também estou me referindo às mulheres. Eu penso que vocês devem estar fazendo as principais anotações dessa aula para que vocês possam ter uma melhor compreensão desse conteúdo, desse assunto. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, como sempre. Talvez eu demore de responder por conta da internet que não anda muito boa aqui em casa. Certo, turma do primeiro ano B? Vamos lá? Dando continuidade nos nossos slides que estão na tela, a disciplina de História, ela busca também refletir sobre si, sobre o seu grupo social e sobre a sociedade. Eu disse na última aula que muitos fatos políticos que estão acontecendo atualmente, a gente consegue compreender olhando a história. A exemplo dos negacionistas, aqueles que negam a importância da vacina. Vocês acham que eles são pioneiros nesse processo? Não. Outras pessoas, de maneira ignorante, já negaram a vacina também ao longo da história. Inclusive, tivemos um movimento muito forte no Brasil chamado a Revolta da Vacina, onde as pessoas se recusaram a tomar a vacina. No entanto, com propósitos, com motivos diferentes de hoje. Hoje existe um pouco aí dessa polaridade política e ideológica aí sobre a questão da vacina. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a disciplina de História serve para refletir principalmente a sociedade atual. Como reflexão, tem uma frase aí muito forte de Martin Luther King, que foi um grande ativista norte-americano que lutou pelas causas sociais, pelas causas raciais, a igualdade civil e social aí nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele, certo? Martin Luther King é um personagem muito importante quando vamos estudar as relações raciais. Foi um ativista que lutou aí contra o preconceito, contra o racismo, contra a discriminação, principalmente nos Estados Unidos. Dando continuidade aqui na nossa aula, quem é formado em História é o quê? Historiador, que é o meu caso. O que é o trabalho do historiador? Existem várias interpretações, várias linhas dentro da história para se estudar a história. As duas principais linhas os positivistas e os marxistas. Quem são os positivistas? Por gentileza, parem o vídeo e copiem no caderno de vocês essas duas linhas de entendimento da história. O que é que os positivistas defendem? Os positivistas, ele defende uma história que memoriza datas e fatos importantes, dando destaque aos acontecimentos políticos, aos reis, aos heróis, fundamenta-se nos documentos oficiais. Essa é a concepção positivista da história. Agora, existe uma outra concepção da história que é chamada de marxista. Essa outra concepção da história entende o quê? Que os fatos movidos pelas diferenças sociais e econômicas, luta de classe ao longo do tempo, é o motor da história. Para transformar a realidade, deve-se lutar. Os marxistas entendem que a história ela é feita a partir da luta de classe. O que é a luta de classe, professor? A luta de classe é a divisão entre classes. É importante lembrar que a nossa sociedade, infelizmente, ela está dividida entre classes. Vamos ter de um lado os trabalhadores e do outro lado os burgueses, os patrões, que é quem comanda os meios de produção. Os marxistas defendem que não é possível entender ou compreender a história sem levar em consideração a luta de classe, correto? Os marxistas propõem uma história vista de baixo, uma história daqueles que não aparecem nos grandes fatos, nos grandes acontecimentos. Por exemplo,
O positivista, a história positivista, vai se preocupar em falar da vida do rei ou da vida dos reis que existiram, mas não vai falar dos funcionários dos reis. Já os marxistas têm uma preocupação em entender quem eram os funcionários dos reis, não apenas falar dos reis propriamente, certo? Ou essas duas linhagens é importante a gente ter bem claras, bem definidas na nossa compreensão, que é interpretações positivistas da história e interpretações marxistas. Essa interpretação chamada marxista, ela nasce a partir de um filósofo, economista, historiador também, chamado Karl Marx. Provavelmente vocês irão ouvir falar um pouco mais de Karl Marx na disciplina de Sociologia ou Filosofia. Certo, meninos e meninas? Então é isso, a disciplina de História ela é extremamente relevante, importante para a gente compreender os fatos, compreender os acontecimentos políticos do nosso país e entender muitas coisas que vêm acontecendo hoje. A história serve para lembrar aquilo que a sociedade já esqueceu. E olhe que a nossa sociedade tem uma memória muito, muito curta. Por exemplo, se você perguntar em quem determinada pessoa votou na última eleição, ela não vai conseguir lembrar pelo menos aí o nome do deputado estadual, federal, o nome dos senadores, talvez lembre o presidente, mas não vai lembrar propriamente a questão dos deputados. Inclusive, lembrando que o próximo ano é ano de eleições para presidente, governador e os deputados federal e estadual. A história serve também para perceber que muitas realidades de hoje são reproduções do passado. Muitas realidades de hoje são reproduções do passado. Questionar realidades presentes a partir do conhecimento do passado é muito importante quando questionamos realidades do presente com esse embasamento do passado. A disciplina de história ela se faz relevante, se faz importante por isso, porque é a partir dela que vamos compreender o desdobramento da nossa sociedade. E é claro que entender a nossa sociedade existem interesses. Ninguém busca entender a nossa sociedade por acaso. Existem sempre os interesses. Por isso que a gente precisa compreender bem de que lado da história nós estamos. Será que somos os patrões, os burgueses? É claro que não. Muito pelo contrário, somos filhos e filhas da classe trabalhadora. Por isso que precisamos sempre estar do lado dos trabalhadores, do lado das trabalhadoras, que é quem move a história. Eu, particularmente, sou adepto da interpretação da história, a qual defende os marxistas. A história, de fato, é movida a partir da luta de classe. A gente jamais pode analisar uma situação, uma conjuntura, sem levar em consideração qual é o lado mais forte, qual é o lado mais fraco, qual é o lado do patrão e qual é o lado do trabalhador, certo? É muito importante. A gente fica por aqui, voltamos nas próximas aulas de história. Espero que vocês estejam acompanhando no grupo as atividades que estão sendo postadas, inclusive o nosso roteiro de aulas da semana. Muito boa tarde, obrigado pela companhia de cada um de vocês. A gente volta na próxima aula. Um abraço, se cuidem e se saírem de casa, não esqueçam, use máscara, é indispensável. Ainda não vencemos a pandemia, mas estamos quase lá. Um abraço, turma.